Amém. Graças a Deus. Cumprimento e saúdo a todos os nossos irmãos, nossas irmãs, na gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus por mais esta rica oportunidade a qual Deus nos concede de estarmos juntos diante da Tua Palavra, diante do Teu poder. Que Deus abençoe a cada irmão, cada irmã que está nesse horário, como sempre, né? Hoje iríamos estar na igreja, mas pela graça de Deus estamos aqui no escritório e nós vamos aproveitar para ouvir mais uma partícula da mensagem intitulada Dores de Parto. Uma mensagem muito tremenda para nós e nós cada dia mais estamos aprendendo, estamos vivendo por amor de Deus através da sua manifestação nessa era que estamos vivendo, tá bom? Deus abençoe a todos, que tem um prazer imenso de nos cumprimentar. Esse irmão em Cristo, o pastor Roberto Santos, sou daqui da cidade de Álvares Machado, São Paulo, e nós convidamos, né, se você mora por aqui e deseja nos fazer uma visita, nós sempre estamos à disposição. Na terça-feira, como no caso de hoje, para estar na igreja, estamos aqui. Terça-feira, culto de oração. Quarta-feira, estamos aqui no escritório com uma mensagem, transmissão também. Quinta-feira no tabernáculo novamente e domingo também no tabernáculo cantando, louvando o Senhor e ouvindo a voz de Deus para nós, né? E lembrando aos irmãos que todo primeiro sábado do mês nós observamos a Santa Ceia do Senhor, tá bom? Todo primeiro sábado do mês observamos a Santa Ceia do Senhor. Quando nós temos culto no sábado, então nós não teremos culto no domingo de manhã, tá? Porque temos então no primeiro sábado da semana. Se você deseja nos fazer uma visita, nosso endereço de culto aqui em Álvares Machado está situado na Rua dos Alagoanos, número 15. Rua dos Alagoanos, número 15, aqui no Jardim São Francisco, em Álvares Machado, tá bom? Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs. Nós já vamos citar a Escritura para os irmãos, né? E que Deus possa abençoar os nossos corações, em nome de Jesus Cristo. E hoje nós estamos continuando com o tema intitulado Dores de Parto, tá bom? Tema intitulado Dores de Parto. Eu creio que é uma hora que a igreja do Senhor Jesus Cristo deve, né, estar com dores de parto para gerar a Jesus Cristo, né? Que coisa maravilhosa, gerar a Jesus Cristo. Que Deus conforte os nossos corações e nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus ajude a cada um dos nossos irmãos, as nossas irmãs. Esse é o desejo do meu coração, né? Que cada um de nós sejamos sempre abençoados pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, o desejo de Deus é que nós, todos nós sem exceção, possamos alcançar a bênção de sermos salvos através da sua palavra, através da sua voz, através do seu Espírito Santo. Por isso que Ele enviou para nós uma mensagem restauradora da segunda vinda de Cristo. Mensagem que vem movendo nosso coração, vem nos abençoando de uma forma toda especial. E a noiva de Jesus Cristo, creio que ela está na ponta dos pés, esperando somente em Jesus Cristo, tá bom? Deus ajude, Deus abençoe a todos no nome de Jesus Cristo. Eu quero já citar uma escritura para os irmãos aqui, que se encontra no livro de Isaías, capítulo 29, versículo 6. Isaías 29, verso 6. Enquanto isso você vai buscar a tua Bíblia, né? Nós vamos ouvir uma mensagem musical. Que Deus conforte e abençoe os nossos corações em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Graças a Deus. Estar com a palavra, não há outro meio.
diz que estará com ele, eu estarei também. Ele disse naquela manhã, eu estarei lá. E pelo meu sorriso, ali você me reconhecerá. E pelo meu sorriso, ali você me reconhecerá. Deus pensou, o profeta falou, eu creio. 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 Se isto não for a verdade, eu não sei o que é. Talvez você não entenda, mas creia com fé. Creia em toda palavra, com amor e sinceridade. Deus não tem compromisso contigo se você crê somente na metade. Deus não tem compromisso contigo se você crê somente na metade. Deus pensou, o profeta falou, eu creio. 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 Amém. Graças a Deus. Para os irmãos que estão entrando aí agora, né? Nós temos uma escritura que já anunciamos, que é Isaías capítulo 29 e o verso número 6, tá bom? Para os irmãos que estão começando agora. Isaías capítulo 29, verso 6, e o tema de hoje será, aqui nós estamos ouvindo a mensagem, de quarta vai para hoje, né? Dores e parto, tá bom? Então o tema de hoje é dores e parto. Mas vamos para a escritura anunciada de Isaías capítulo 29, verso 6, que diz assim: do Senhor dos exércitos será visitada com trovões e com terremotos e com grande ruído, com tufão de vento e tempestade e labareda de fogo consumidor. Eu vou ler de novo para ficar bem firme, né? Para que realmente possamos entender bem. Do Senhor dos exércitos será visitada com trovões e com terremotos e grande ruído, com tufão de vento e tempestade e labareda de fogo consumidor.
Amém, meus irmãos, graças a Deus, nós estamos já com 2 programações, agora creio que é a terceira com essa, né? Com esse tema, dores de parto. Você sabe que a terra está gemendo com dor de parto, e o próprio Jesus falou sobre aquela parte, né? Da mulher quando está para dar à luz, né? Ao filho, ela sente dores, angústia, porque está chegando a sua hora, mas depois de haver nascido uma criança, então ela regozija, né? De haver nascido um homem no mundo, né? Uma mulher no mundo, não seja um filho, né? E nós sabemos que a terra também está com dor de parto. Ela passou pela Primeira Guerra Mundial, passou pela Segunda Guerra Mundial e sabemos que ela não suportará, logo ela vai se entregar. Está gemendo com dor de parto. E a Bíblia diz que não só a terra, mas nós também gememos, né? Como já temos a primícia do Espírito Santo de Deus e aguardamos novos céus e nova terra. E tudo que Deus prometeu, Deus vai cumprir em nossa vida, né? Mas sabemos que Deus vai sacudir essa terra onde o pecado tem chegado, né? Onde o homem pisou, onde o pecado chegou, vai ter uma purificação. Mas antes de Deus purificar, irmãos, essa terra, Ele está purificando as almas, as vidas dos seus filhos, das suas filhas, para que eles possam estar aptos e prontos para entrar nesta nova terra, essa nova dispensação de Deus, né? Encontramos aqui em Hebreus capítulo 12, verso 26, que diz assim: a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez como eu verei, não só a terra, senão também o céu, até as potências do céu, até onde entrou o pecado, Deus vai balançar e vai derrubar tudo que foi levantado por causa do pecado. Tudo que é do pecado vai ter que ruir, vai ter que cair, e Deus vai restabelecer essa terra novamente. Mas nós queremos que o povo agora não está tão percebendo essas coisas, né? É notório isso, você vê nas pessoas, você vê como eles agem, como eles falam, como eles atuam, que eles não estão nem aí para as coisas de Deus. Mas eles asseguram isso, que um dia desses, quando isso começar a suceder, um poder mais forte, né? Porque estamos aí, quando vês, Jesus falou, rumores de terra, tremores de terra, terremotos em vários lugares, não vos enganeis, nem vos assusteis, porque isso é apenas o princípio de dores. Mas a maior dor virá, amém? Mas nós sabemos que quando a dor virá numa escala maior, a noiva de Jesus Cristo não vai estar aqui, aleluia, ela vai estar nas bodas do Cordeiro, quando vier então o grande período, a grande tribulação, a qual Moisés e Elias vai estar aqui, para pregar 3 anos e meio, completando a casa, a 70ª semana da visão do profeta Daniel, amém? Lá em Daniel capítulo 9, verso 23 em diante, nós vamos encontrar isso. Mas nós louvamos a Deus, damos graças a Deus, porque nós sabemos que Deus tem enviado agora uma mensagem restauradora da segunda vinda de Cristo. E ela está agora clamando, sendo quadra de uma outra extremidade da terra, chamando a sua noiva, chamando seus filhos. Amém? E nós estamos felizes em saber que nós fazemos parte disso. Todos aqueles que são filhos de Deus não estão com medo de terremoto. Nós sabemos que haverá um abalo sísmico, um abalo mundial, né, que tem que sacudir tudo que o profeta disse. Tudo que foi levantado pelo pecado terá que cair. Mas o profeta diz, há somente um lugar que pode você estar seguro, que é no aprisco do Senhor Jesus. E eu quero suplicar-lhes, enquanto a misericórdia de Deus está estendida a você, amém? Que dê sua vida, sua alma ao Senhor Jesus Cristo se reserva. Corra para debaixo das mãos de Deus, amém? Debaixo das misericórdias de Deus, porque elas são muitas preciosas para nós, amém? Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs. Nós vamos continuar a mensagem, né? Dores de parto, mensagem muito tremenda para nós, mensagem poderosa mesmo. E a partir do parágrafo 138,
da mensagem de dor de parto. Amém? Deus abençoe a todos e uma ótima programação para nós. Espero eu que Deus possa falar em nossos corações, porque Ele realmente virá buscar um povo escolhido dele, que crê e obedece a sua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Bem aqui entre vós agora. Eu vos digo, há um que se encontra entre vós, que vós não conheceis, cujos sapatos eu não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Quem é ele, João? Eu não sei. Porém, um dia veio um jovem caminhando até o rio, homem de aparência comum, apenas num... O velho João Batista estava ali de pé, o abençoado velho profeta. E ele olhou do outro lado do Jordão e ele disse: eis que ali está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como o conheces, João? Aquele no deserto que me disse para ir batizar em água, disse: sobre quem vires o Espírito descer, ele é aquele que batizará com o Espírito Santo. Sua mensagem não podia vir de um ponto de vista teológico ou de algum sistema de credo feito pelo homem. Ela tinha de vir diretamente de Deus, porque sua mensagem não os abalou muito. Eles pensaram: ele disse que viu isso. Eu duvido muito. Eu não vi nada. Eu olhei, que coisa. Eu não consegui ver nada acerca disto. Os sacerdotes e os demais disseram. Porém, ele viu isso, e sabemos agora que ele viu isso. Certamente ele viu. Mas percebe o que isso alcançou? Isto nunca os acordou do seu sono. Eles seguiram em frente, cortaram sua cabeça mesmo assim. Mas isso nunca os agitou. Porém, isso alcançou o remanescente, aqueles que tinham a vida deles, esse pequeno grupo. Ana e Simeão, e alguns daqueles que estavam esperando todos pela vinda do Senhor. E Ana, no templo, cega, uma profetisa que servia ao Senhor por meio de orações. E então, certo dia, quando ela estava no Espírito, Simeão tinha profetizado e dito, um velho, ele disse: o Espírito Santo me disse que eu não veria a morte até que visse o Cristo do Senhor. Ora, alguns dos sacerdotes, você sabe, disseram: pobre velho companheiro, ele só está um pouco equivocado, você sabe. Ora, ele está com um pé na cova agora e o outro escorregando. Ora, apenas deixem-no. Ele tem sido um homem honrado, mas ele está um tanto... Mas veja o que ele tinha. Isto lhe foi revelado pelo Espírito Santo. Essa é a mesma coisa que é revelada a vocês esta tarde. O Espírito Santo os trouxe aqui por alguma razão. Amém. E o Espírito Santo, olhem para estes sacerdotes e clérigos aqui dos metodistas, batistas, católicos e todos. Eles foram movidos pelo Espírito Santo. A hora está aqui. Assim o Espírito Santo se moveu neles e eles tinham esperado por ele, ansiado. Então, apenas um dia, você sabe, não tinham televisão, graças ao Senhor, por aquele dia. Assim eles estavam lá nas encostas da Judéia. Houve um bebê que nasceu, uma estrela apareceu e assim por diante. Porém, após 8 dias, a mãe trouxe o bebezinho envolto em panos. Eram panos. Dizem-me que isso era... Eles não tinham nada para vestir. Era um trapinho tirado da canga de um boi, dizem. Esse foi seu pano. Aqui vem José e os demais entrando com este bebezinho. Eu imagino que as mães se puseram à distância com seus bebezinhos, com bordados e tudo mais. Disseram: olhem ali, estão vendo? Estão vendo? Ali está ela. Estão vendo? Ela engravidou daquele homem. Aqui vem ela. Essa, fiquem longe dela. Mantenham distância. Eles ainda pensam a mesma coisa. Porém, Maria, com esse bebê nos braços, não fez nenhuma diferença o que elas pensavam. Ela sabia de quem era aquele filho. E assim sabe todo crente que aceita a palavra de Deus dentro do coração. Não importa o que os sistemas digam. Amém, você amém. sabe o que isto é. É uma promessa de Deus.
Isso lhe foi revelado pelo Espírito Santo quando você foi coberto com o seu poder. Você sabe onde isso está. Ninguém tem direito de pregar o Evangelho até que tenha encontrado Deus lá numa parte remota do deserto, naquela sarça ardente, a ponto de não haver nenhum sistema eclesiástico no mundo que possa afastá-lo disto com explicações. Você esteve ali, isto lhe aconteceu. Não importa o que os sistemas digam, você é testemunha disso. Amém. Aleluia! Glória. Eu me sinto como aquele velho de cor do qual eu estava falando. Eu não tenho espaço aqui em cima agora, está vendo? Eu me sinto muito religioso nesta ocasião quando penso. E é isso mesmo! Deus, Ele próprio, revelado a você! Amém. Simeão tinha a promessa. Sentado em sua sala de estudos aquela manhã, eu suponho que eram trazidas várias centenas de bebês cada manhã. Cerca de 2,5 milhões de judeus no país, e esses bebês vinham, e muitos nasciam. A cada 8 dias, a mãe tinha de vir oferecer oferta para purificação. E agora, aqui vem Simeão sentado ali, você sabe, talvez lendo o rolo de Isaías, eu não sei, porém, de repente... Agora, se o Espírito Santo lhe fez uma promessa, o Espírito Santo tem de cumprir essa promessa. Se ele é realmente Deus, se um homem aparece e diz certa coisa, Deus não respalda isso. Não é escritura para começar. Esqueça isso. E se ele diz que é dessa maneira, e Deus ainda assim não respalda, ainda está errado. Porque Deus interpreta a sua mensagem. Ele é seu próprio intérprete. Se o que ele disse acontece, então Deus disse... Ouviu, porque é a verdade. Isso é apenas bom senso. Se ele diz que acontece, e acontece, isso o declara. Tem de ser toda vez exatamente a verdade, porque Deus não conta mentira. E desse modo aqui está Simeão sentado ali, recebendo a perseguição. Ele era o remanescente. Ele tinha ouvido João e o pequeno remanescente daquele dia. E aqui estava ele sentado ali, ouvindo este rolo, sabendo que João viria, porque ele era parte do remanescente. A palavra foi revelada a ele, e de repente, quando aquele bebê entrou no templo, então era dever do Espírito Santo revelar que ele estava ali. Assim, ele, movido pelo Espírito, saiu da salinha de estudos, direto através do corredor, chegou até aquela fila de mulheres, vindo direto ao longo daquela fila de mulheres, até que chegou onde este bebezinho estava. Todas elas estavam ficando distantes. Apanhou o bebê nos braços, disse: Senhor, podes despedir em paz o teu servo, pois já os meus olhos viram a tua salvação. E naquele momento, outra do pequeno número eleito naquele dia era Ana, uma profetisa. Ela estava sentada ali, cega no canto, levantou-se cega. Aqui vem ela, conduzida pelo Espírito, entre todas as mulheres e o povo aglomerando-se dentro e fora do templo, até que veio direto até onde o Cristo menino estava. Se o Espírito Santo pôde conduzir uma mulher cega a ele, que me diz um grupo pentecostal que se supõe ter sua vista, eu não irei mais adiante. Você conhece daí em diante. Note, oh, que coisa! Como aquela igreja deve ter estado numa terrível confusão novamente. Certamente deve ter estado naquele dia. Porém, balançou o pequeno remanescente, como eu disse. Agora, sejamos honestos. Se vemos essa igreja nessa condição hoje, será que não chegamos a esse tempo novamente? Agora, apenas olhe para as coisas de promessa da Bíblia que estariam acontecendo na igreja neste tempo. Nós vemos o que está acontecendo no mundo e vemos que ele está no seu fim. Agora, olhemos na igreja. A igreja, teve dores e partos sobre Lutero. Agora sabemos que há 7 eras da igreja e 7 mensageiros aquelas eras da igreja, conforme Apocalipse. Agora, quando Lutero teve de vir, isso certamente lançou a igreja em dores e parto, mas produziu Lutero. Isso mesmo. Depois disso, meteu-se em dificuldade novamente, de modo que produziu um Wesley. Isso mesmo. Saiu novamente e produziu um Pentecostes. Cada um daqueles mensageiros de sua era balançou de volta a palavra, a mensagem de sua era. A mensagem de acordo com a Bíblia,
Eu tenho um livro que vai sair sobre isso, o comentário dos primeiros 4 capítulos de Apocalipse. Leia-o tão logo o tenhamos no prego. E ele prova, sem sombra de dúvida, qual foi a mensagem de Lutero: justificação. O que a santificação é? O próximo processo no nascimento natural. E então vêm os pentecostais. Exatamente. Agora, note, cada era balançou a igreja e lhe deu dores de parto. Porém, o que fizeram? Depois que as dores de parto vieram, ao invés de continuarem com a palavra, eles reuniram um bando de homens, exatamente como a primeira fez. Exatamente. Logo depois da sacudida dos apóstolos, então a encontramos piorando novamente. Então verificamos adiante, vieram muitos os outros, Ágabo e muitos os grandes reformadores lá no princípio. Cada era tinha feito conforme você estuda o concílio pré-nicéia, os pais de Nicéia e tudo no passado. Você encontra tudo ali. Cada era foi balançada, cada vez o mensageiro veio com assim diz o Senhor. Agora ela está no pior estágio que conforme a Escritura em que ela já esteve. Nós estamos na era da igreja de Laodiceia, uma era de igreja rica, porém cega, que não o sabe. Não houve nenhum lugar na Bíblia em que Cristo alguma vez tenha sido posto para fora da igreja, exceto na era de Laodiceia. Ela está na pior era, ela está mais podre que nunca. Disse: estou assentada como rainha, de nada tenho falta. E não sabes que és nu, miserável, cego, pobre, e não o sabes? Sim, Senhor. Disse: aconselho-te que de mim venhas comprar colírio, para que eu possa abrir os teus olhos. E isso irá certamente, o colírio de Deus certamente trará luz à igreja, se ela quiser abrir seus olhos para o que Deus tem dito. Note rapidamente agora. Agora ela está nesse estágio, sem sombra de dúvida. Nós estamos na era da igreja de Laodiceia. Agora, seu mensageiro está prometido em Malaquias capítulo 4. Está prometido ele fazer isso. E a mensagem é para trazer de volta a palavra. Trazer o povo de volta à palavra. Amém. Está para haver nascimento. É para ela dar a luz a um novo nascimento de acordo com Malaquias 4. No mundo da igreja hoje, há 2 sistemas operando. Agora ouçam com bastante atenção. Agora quero ver se vocês vão dizer amém a isso. Há 2 sistemas operando no mundo da igreja hoje. Vou tirar isso dos meus ombros e então estou encerrado com isto. Todos sabemos que são a palavra de Deus e o sistema denominacional. Aí estão os 2 sistemas em operação, exatamente como eram Jacó e Esaú, um conforme o espírito, o outro conforme a carne. E que é isso? Esaú e Jacó estavam lutando no ventre da mãe, até o tempo em que nasceram. E assim estão os denominacionais e a palavra lutando um contra o outro. Eles têm lutado desde que Lutero trouxe a primeira reforma. Espero que isso seja simples o bastante para que vocês o entendam. Estão vendo? Estes homens, se eles captam isto e saem com isto, eles podem dar mais sentido a isto. Vejam, trazer isso ao ponto em que vocês entendam. Eu somente quero depositar esta semente, então espero que eles a façam vir à vida. Notem, estão vendo? Sempre foi assim. Essa é a razão porque ela está tendo dores de parto, porque há uma luta nela. Há um Esaú, apenas um homem do mundo, muito religioso e, tudo bem com ele, bom sujeito, limpo, moral que eu saiba. Porém, ele não sabe nada acerca do direito de primogenitura. Ele nasce assim, ele é formado assim. E Jacó, não importa o que ele seja, ele quer esse direito de primogenitura. Ele é o espiritual. E esses 2 hoje estão no ventre da igreja. Há um enorme sistema tentando ser formado, chamado o Concílio Mundial de Igrejas. E do ventre da igreja virão 2 filhos. Vocês somente anotem a minha palavra. No mundo, a palavra tem de dar à luz a igreja noiva palavra.
A igreja tem de ser dada à luz dela, uma noiva para Cristo. Aqueles que adormeceram em todas as eras formarão essa noiva que sai na palavra em que eles saíram, como dos seus pés vindo a sua cabeça. Ela fica maior e mais você tem de ter, assim por diante, como o corpo cresce, assim cresce o corpo de Cristo. E então, finalmente, a cabeça virá a ele, a cabeça dele virá. Agora, se notamos, porque está todo ligado à cabeça, a cabeça é que vira, puxando. Porém, estes sistemas não crescerão disso, porque é um sistema e não pode produzir. Um joio não pode produzir uma espiga de trigo. Porém, eles estão ambos no mesmo campo, regados pela mesma água e a mesma luz do sol. Um é a palavra, um não é a palavra. E esses dois estão lutando. Eles têm lutado desde a primeira reforma e ainda estão lutando. Agora, eu não tenho de ir mais adiante nisso. Tenho. Com certeza você sabe do que estou falando, sim senhor. Está aí. Aí está, um sistema. Em que sistema vocês estão? Imaginem só agora se vocês tivessem vivido nos outros dias sob a sacudida dos profetas de Deus e palavras que vieram. Em que lado vocês gostariam de estar lá atrás? Bem, vocês têm a mesma escolha hoje. Ela estava para produzir a perfeita palavra lá atrás, e a palavra está vindo para a noiva palavra. Como uma mulher é parte de um homem tirada dele, assim a igreja terá de ser uma igreja de permanência na palavra. Cada palavra da Bíblia. Não sistemas, dogmas, nem nada acrescentados a ela. Terá de estar numa palavra inadulterada, pura e virgem. Correto. E nos dias da luz de Lutero, quando o trinco da igreja fechou, Lutero forçou. Ela passou por dores, porém saiu. O justo viverá da fé. E isto não é a comunhão. Agora nós verificamos que sobre os dias de John Wesley, ela deu dores novamente, porém nasceu um Wesley. Porém, o que ele fez, voltou diretamente como a mãe fez. Então, sobre os dias dos pentecostais, seus pais e mães saíram daquela coisa e a detestaram. Eles saíram na rua, sua mãe sem meias, batendo numa velha lata e falando acerca do batismo do Espírito Santo. E algum violão velho, eles se punham nos trilhos dos bondes, ficavam a noite toda na cadeia. E nós somos tão formais e tornaram a entrar diretamente numa organização. E nos tornamos o mesmo estrume. Atraíram seus filhos de volta àquilo de que saíram. Eles revolveriam em seu túmulo. Eles ficariam envergonhados de vocês. Eu sei que é duro, porém é a verdade. Você diz, eu pensei que você amasse o povo. Se o amor não for corretivo, então como você pode produzir amor? O amor é corretivo. E eu, sem dúvida, amo o mundo. Eu sou zeloso da igreja de Deus. E ao ver que estes sistemas que há estão matando sobre dogmas, estão apodrecendo, é Deus declarando que sua palavra é verdade. E ainda assim eles se apegam a isso. Amém. Isso é verdade. Você sabe que é verdade, irmão, irmã? É exatamente isso. Essa é a maneira simples de dizer isso. Isto não é a análise do grego e coisas tais, porém é a análise e demonstração de bom senso. Com certeza vocês conseguem entender isso. 2 mais 2 são 4, estão vendo? Agora, nós sabemos que isso está certo. Agora, a palavra tem de produzir a noiva, porém o velho sistema tem de manter seu tipo. Ele tem de produzir um Esaú que vendeu os seus direitos de primogenitura. Aqui vem isso. Eu o sinto. Espero que vocês não pensem que estou louco, porém, se estou, deixem-me em paz. Sinto-me bem dessa maneira. Estou melhor dessa maneira do que estava da outra maneira. Eu posso estar louco para o mundo, eu sei onde estou. Eu sei onde me encontro. Olhe, vai produzir um bebê natimorto. Um sistema eclesiástico que vai reunir todas as denominações para produzir um Esaú que odeia Jacó. Amém. Espero que você veja isso.
uma denominação morta, nascida morta, todos eles se associando. Crentes na palavra, cedam a minha mensagem. Escutem-me, não minha mensagem, mas sua mensagem, que ele firmemente declara ser a verdade. Vocês têm de escolher de algum lugar. Vocês não podem ficar quietos depois disto. Vocês têm de fazer sua escolha. Lembram-se do outro dia ali no Westward Ho, aquela manhã, naquele café da manhã, de como o Senhor me permitiu mostrar-lhes esse trigo? Como ele cresceu através do Lutero, através de Wesley e as borlas, e assim por diante, e pequenos brotos, cada igreja representada num talo de milho. Então ele desceu direto para dentro desse trigo, por assim dizer, e ali estava essa pequena casca, parecia exatamente com o verdadeiro grão de trigo. Quando você sai e olha, se não conhece o trigo, você dirá que tem trigo ali, porém é apenas a casca. Então você abre essa casca, não há trigo ali, de modo algum. Lá atrás houve um pequeno botão de vida que estava brotando. Tome uma lente e olhe para ele. E quando Pentecostes no princípio saiu, era tão parecido que Jesus disse em Mateus 24, enganaria até os escolhidos se possível fora. Que era para isto fazer? Um suporte para o grão, está certo? Agora a borla, olha aqui. A folha não se parece com o grão que foi enterrado, nem a borla parece, porém é um pouco mais como ele. E a casca é muito parecida com ele, porém ainda não é o trigo, é a portadora do trigo. Não vê como essas mensagens vieram com dor de parto? Porém a vida partiu dali para ir à próxima mensagem. A vida saiu de Lutero para dentro da mensagem de Wesley, para fora da mensagem de Wesley, para dentro da mensagem pentecostal. Amém. Agora é tempo novamente para deixar a casca. Amém. O que há? Aí está a natureza em cada forma, declarando que é a verdade. Agora você vê porque acha que estou louco. Talvez esteja, como disse. Porém, há algo em mim, eu não posso parar isto. Eu nunca o pus ali. Isto nunca veio por minha própria escolha. É Deus! E Ele confirma isto para provar que é a verdade, para tornar isto a verdade. Amém. Não que eu tenha alguma coisa contra Lutero e Wesley, pentecostais ou batistas, ou quem quer que sejam. Nada contra ninguém. É contra os sistemas que eu sou, porque a palavra é contra isto, não os homens. Olhe para esses sacerdotes e clérigos sentados aqui hoje. Eles não estariam aqui se tivessem dado ouvidos ao sistema, porém tiveram a audácia usual da palavra de Deus para sair e aceitar isto. Aleluia! Quer dizer, louvado seja o nosso Deus, isto não lhe fará mal. Quer dizer, assim seja. Eu creio nisto. Eu creio e sei que isto é a verdade. Está confirmado que é a verdade. Amém. Algum dia você constatará, talvez tarde demais. Agora observe. A Bíblia diz: sua esposa se aprontou no final da era. Como ela se aprontou? Tornando-se sua esposa. E o que ela faz? Que tipo de vestuário ela usava? Sua própria palavra. Ela estava vestida em sua justiça. É isso. Está certo. Está vendo? Visão. Note. Somente encerrando agora, eu quero dizer esta única coisa, pouco antes de encerrar. Isso é o que me levou a dizer isso. Agora, isto é assim, diz o Senhor. Se um homem dissesse isso colocando isso em seu próprio pensamento, ele seria um hipócrita e devia ir para o inferno por isso. Isso mesmo. Se ele tentasse apanhar um grupo de pessoas, de ótimas pessoas como este, e enganá-las, ora, ele seria um diabo em carne humana. Deus nunca o honraria. Você acha que Deus honraria um diabo ou uma mentira? Nunca. Está vendo? Isto passa por cima da cabeça deles e eles não entendem isto. Ele tira o eleito. Veja todos os profetas no decorrer da era, como ele apanhou o eleito. Olhe, decorrendo mesmo até a Reforma, como a Igreja Católica queimou Joana d'Arc num poste por ser bruxa. Isso mesmo. Mais tarde descobriram que ela não era. Ela era uma santa. Naturalmente, eles fizeram penitência, desenterraram o corpo dos sacerdotes e os lançaram no rio. Porém, você sabe, isso não encerra o assunto nos livros de Deus? Não! Chamaram São Patrício, também, veja,
e ele é mais ou menos tanto quanto eu sou. Assim notamos, olhe para seus filhos, olhe para o seu lugar, em cima veja quantos assassinados. Olhe no martirológio e veja quantos foram mortos ali. Veja, não é assim. Porém, a alegação das pessoas, isso não torna isto assim. É o que Deus disse e é prova que é a verdade. Examinai tudo, retende o bem. Amém. Agora, nós encontramos, aqui há cerca de alguns meses, uma manhã, eu estava saindo de casa e uma visão veio. E eu desafio qualquer um aqui que tenha conhecido todos estes anos a dizer a qualquer hora que o Senhor alguma vez me deixou dizer assim diz o Senhor, sem que tenha acontecido. Quantos sabem que é a verdade? Ergam a mão. Certo? Alguém poderia dizer o contrário? É a verdade. Não preste nenhuma atenção no mensageiro. Olhe para a mensagem que é. Isso é o que é. Está vendo? Não é isso. Não repare nesse pequeno careca. Você sabe, pessoa, porque é apenas um ser humano. Tudo. E nós somos simplesmente todos iguais. Mas observe o que está acontecendo. Isso é o que declara. Eu fui levado... Agora, sei que as pessoas dizem todo tipo de coisas. Sabemos que muito não está certo. Eu não posso responder pelo que qualquer homem diga. Eu tenho de responder pelo que digo. Eu somente posso dizer se é verdade ou não. E eu sou o que tem de ser responsável por isso, não o que alguém diga. Eu não posso julgar ninguém. Eu não fui enviado a julgar, mas a pregar a mensagem. Note, eu ia assistir a um trailer da igreja e eu fui levado por alguém que eu não conseguia ver. Eu fui colocado sobre o que parecia uma plataforma. Eu ouvi a música mais suave que já ouvi. E olhei vindo e um grupo de pequenas damas, mais ou menos, pareciam ser de uma idade em torno de 20, 18, 20. E todas elas tinham o cabelo comprido e estavam arrumadas em diferentes vestidos típicos. E elas estavam marchando tão perfeitamente na cadência dessa música quanto possível. E elas vinham da minha esquerda, dando a volta desse lado. E eu as observava e olhei então para ver quem estava falando comigo e não consegui ver ninguém. Então ouvi um conjunto de rock and roll se aproximando. E quando olhei para meu lado direito, vindo desse lado, voltando, aqui vinham as igrejas do mundo. E algumas delas, cada uma levando a sua bandeira, de onde elas eram. Coisas da mais suja aparência que já vi na vida. E quando a igreja americana se aproximou, era a mais horrível que já vi. O Pai Celestial é meu juiz. Elas estavam vestidas dessas saias branco-amareladas, como destas moças de boate, sem a parte de trás nelas, aqui em cima, segurando como um pedaço de papel de aparência cinza. E com mudança havaiana, pintura, cabelo curto, cortado, fumando cigarros e requebrando-se enquanto caminhavam no ritmo do rock and roll. E eu disse, essa é a igreja dos Estados Unidos? E a voz disse, sim, é. E quando passaram, elas tinham de segurar isto assim e pôr o papel atrás de si. Quando passavam, eu comecei a chorar. Eu apenas pensei, todo o trabalho e tudo que fiz e todo o trabalho que nós ministros juntos tivemos. Irmãos, eu não sei o quanto vocês creriam acerca destas visões, porém, é verdade para mim. Sempre ficou provado serem verdadeiras. Quando vi isso e sabendo o que estava acontecendo, meu coração quase partiu em mim. Que fiz? Como falhei nisto? Eu permaneci exatamente com essa palavra, Senhor, e como pude ter feito isto? Eu pensei, por que pudesse dar-me uma visão, não faz muito tempo, e me vi ali? E eu disse, bem, eles terão de ser julgados. Ele disse, o grupo de Paulo também. Eu disse, eu preguei a mesma palavra que ele. Os homens de negócios cristãos publicaram um artigo disto. Eu disse, por que isto seria assim? Eu vi esse grupo de prostitutas passando assim, todas vestidas dessa maneira, e foi dito, a igreja da senhorita Estados Unidos da América. Eu quase desmaiei. Então, imediatamente, eu ouvi aquela música realmente suave tocar novamente,
E aqui veio aquela mesma noivinha passando novamente. Ele disse: isto é o que resulta. Amém. Graças a Deus, irmãos, por mais uma vez temos o privilégio e a honra de ouvir mais uma porção da palavra de Deus para nossos dias, né? Porção essa que vem movendo, vem nos ajudando a prosseguir através da revelação. E somente Deus, por sua graça, pode enviar um profeta uma mensagem restauradora, né? Para restaurar a noivinha de Jesus Cristo, aprontando ela para ir embora daqui muito brevemente, tá bom? Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Eu quero agradecer aos irmãos. Temos Paulo Martins, Tatiana Norberto. E se tiver mais gente, eu não tenho nome aqui, né? Mas Deus abençoe a todos vós no nome de Jesus Cristo. Vamos orar. Amado Deus, Pai Celestial, se algum irmão, alguma irmã está em problema, em dificuldade, Senhor, indo doentes, aflitos, necessitados, eu entrego em Tuas mãos. Perdoa nossos pecados, nossas falhas, aceita nossa gratidão. Purifica, cura, liberta, Senhor, que Teu grande e poderoso Espírito Santo possa entrar em cada casa, em cada vida, em cada ser nesse momento, curar, libertar e colocar esses corações no amor divino. Que nós possamos realmente fazer parte desta noiva eleita, comprada por Teu sangue precioso. Ajuntada agora através do mover das águas, da Sua palavra, Deus bendito, através da mensagem do sétimo anjo. Sela esse coração dos Teus filhos e os abençoe e cure a cada um. No nome de Jesus Cristo pedimos. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos. Deus abençoe a todos, nossos amados irmãos. Quinta-feira, Deus permitindo, nós estaremos no tabernáculo pela graça de Deus, né? E quarta-feira amanhã estaremos aqui também com mais uma live, ou continuação dessa mesma, não sei, Deus sabe. Vamos entregar tudo nas mãos de Deus, tá bom? Deus abençoe a todos os nossos irmãos, nossas irmãs. Uma boa noite abençoado, né? No nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus prossiga falando no coração do eleito, confortando e agindo conforme a tua vontade perfeita. Deus abençoe a todos, boa noite em nome de Jesus Cristo. Nós vamos encerrar com mais uma faixa musical. Amém, amém. Deus é fiel e não promete pra faltar. Cumpre todas as promessas que Ele fará. Resta ao homem simplesmente confiar. É poderoso vencendo todas as batalhas. Não tem problema que não possa resolver. Financeiro, desemprego ou depressão, enfermidade que a ciência ignora. Cristo é o remédio e não tem contraindicação. Deus é fiel e verdadeiro. Sua palavra no chão não pode cair. Deus é fiel e verdadeiro. Quando Ele opera, o inimigo tem que fugir. Se
para aquele que crê. Levante as mãos adorando ao Senhor Jesus. Diga pra Ele o que é que você quer. Quando tu ora, o céu se abre, a bênção desce. A oração comove o coração de Deus. Deus é amor, libertador e cura tudo. Perdoador de todos os pecados teus. Deus é amor, libertador e cura tudo. Perdoador de todos os pecados teus. Deus é fiel e verdadeiro. Sua palavra no chão não pode cair. Deus é fiel e verdadeiro. Quando Ele opera, o inimigo tem que fugir. Se você crê, você vai levar sua bênção. Tudo é possível para aqueles que crê. Levante as mãos adorando ao Senhor Jesus. Diga pra Ele o que é que você quer. Quando tu ora, o céu se abre, a bênção desce. A oração comove o coração de Deus. Deus é amor, libertador e cura tudo. Perdoador de todos os pecados teus. Deus é amor, libertador e cura tudo. Perdoador de todos os pecados teus. Deus é fiel e verdadeiro. Sua palavra no chão não pode cair. Deus é fiel e verdadeiro. Quando Ele opera, o inimigo tem que fugir. Quando Ele opera, o inimigo tem que fugir. Quando Ele opera, o inimigo tem que fugir. Amém. Deus abençoe a todos.